Dois. Dois, Juanzito. Gostava do Oliveira, que jogava com a 2. Lembra? Uruguaio. Foi Eu técnico não do vi, Galo. eu era novinho, né? Eu vi. Eu Mas vi. O Oliveira, ele era do Penharol, foi vice-campeão da Libertadores. Aí ele veio para cá, bicho, e depois ele foi o técnico campeão mineiro. Se eu não estiver enganado, ele era o técnico campeão mineiro de 85, gol do Paulinho Kiss na prorrogação, em cima do Cruzeiro, chovendo e tudo mais, e o Elzo jogando com a cabeça enfaixada, cara. É o jogo que levou o Elzo para a Copa do Mundo de 86, com certeza. Boa. Eu lembro do Elzo, mas não de vê-lo jogar. Eu lembro dele no estádio, fazendo preliminar, essas coisas. Eu lembro dessa história dele. Do Paulinho Kiss tem histórias bacanas também dele, mas eu tava... Saudoso Paulinho Kiss. Nessa época eu tava fazendo 2 para 3 anos aí, 85, mas eu sei da história até a gente foi agora para o Uruguai, o Léo teve lá, a gente entrevistou o pessoal da família do Oliveira, que o Oliveira tava mal, inclusive, Mas... né? É mesmo? Ele tava internado. Debilitado. Debilitado. Putz, cara. Debilitado. Que pena. Cara. Mas um baita atleta. Era barbudão, né? Quer ver? Eu não vi jogar, mas é um barbudão que fechava com a barba bonita. O melhor presidente da história do Atlético, Lélio? Alexandre Calil, com certeza. Absoluta. Alexandre Calil, não vou aqui me apegar aos títulos, não. O Alexandre Calil, no centenário do Atlético, talvez muita gente não saiba disso. O Atlético esteve por um passo para fechar as portas. Porque não tinha nem como decretar falência, ele não era empresa. Ele não teria como sobreviver. Não teria como sobreviver. E a primeira medida, claro que o Alexandre Calil foi muito ajudado, inclusive, né, pelos donos de hoje, Rubens Menin, pelo Ricardo Guimarães, já havia uma associação, e você vai se lembrar, que ajudou a fechar o CT, os Amigos do Galo e tudo mais, doando cama, colchão e tudo mais, e doações em dinheiro. Cara, mas quem que era o camarada que assumiu um clube no ano do seu centenário e já tinha tomado uma porrada numa final do Campeonato Mineiro, indo de mal a pior no Campeonato Brasileiro, caminhando a passos largos rumo à segunda divisão, levando de 6 para o Vasco em São Januário, né? E outras coisas mais. Tinha que ser só um cara como o Calil mesmo, louco. E ele assumiu, teve peito para isso, e a partir de 2009 o Atlético começa a recalcular a rota, né? Ele ficou muito magoado, cara, que ele não conseguiu ganhar aquele campeonato brasileiro de 2009. Aí até falei para ele, presidente, mas é o seguinte, ganhar campeonato brasileiro é mais difícil, presidente. Tem que apostar numa Copa do Brasil, chegar a uma Libertadores e tentar o título. É o que é mais possível. Porque campeonato brasileiro você tem que ter um elenco grande, é mais caro e tudo mais, e depois o Atlético conseguiu conquistar a Copa Libertadores e, consequentemente, você sabe que eu considero a conquista da Copa do Brasil a nossa maior conquista, né? Porque o Atlético ganhou de todos os seus rivais. Todos. Sem exceção. 2 deles com viradas históricas e a final, épicas, né? E a final acabou sendo mais fácil do que o esperado e do que o imaginado, por ser até um time que vinha de uma conquista de bicampeonato brasileiro. Mas eu considero o Calil. Sem contar, o CT existe muito hoje, além dessa associação que eu falei, porque o Calil, cara, ele, quando assume a direção de futebol, ali em 99, que ele, juntamente com o Nélio Brant ali, fizeram aquelas arquibancadas de independência, você se lembra? O Atlético não tinha campo para treinar, Betinho. O Atlético não tinha campo. E aquilo lá... Não, e ali, eu não sei se você... Eu fui lá, era o esqueleto. Eu já não entro ali na Cidade do Galo, deve ter agora o quê? Uns 13 anos, por aí. Ali era tudo esqueleto que tinha sido começado pelo pai dele, pelo Elias Calil. Sim. Sabe? Então, ele, assim, uma das primeiras coisas, em 2002, o Atlético vem de Gilberto Silva, alguns treinamentos já tinham sido feitos lá,
principalmente na gestão do Carlos Alberto Parreira, começou a mandar lá. Para você ter ideia, era tudo no improviso para fazer um boletim ao vivo para a turma do bate-bola. Eu costumava a substituir o Abras na segunda-feira, então eu ia lá. Um dia quase que eu dei uma microfonada no Parreira. Ele já quer resolver o problema e dá o Juninho Juninho Paulista e o Juninho Pernambucano. Quase que eu falei, é o técnico, é o seu, doidão. Mas aí, cara, ele construiu o CT com a venda do dinheiro do Gilberto Silva para o Arsenal, sabe? Então o Atlético precisava de um camarada assim. E o Galo só foi parar na segunda divisão porque o Calil não era o presidente. Jamais, eu tenho convicção quanto a isso, jamais o Atlético seria rebaixado se o presidente fosse o Calil. Sabe por quê, Betinho? 2005 foi uma patifaria. 2005 foi uma patifaria, foi a máfia do apito. O campeonato estava manipulado. Por que só 10 jogos estavam manipulados? Eram só 10, 11 jogos mesmo? Você tem certeza disso? Jamais o Atlético seria rebaixado se o Calil fosse presidente. Fala importante, hein? Fala importante que você teve aí. Jamais. Porque muita gente se esquece. O 2005 o Corinthians foi campeão, ainda tem aquele lance do Tinga driblando o goleiro do Corinthians e o Márcio Rezende não marca o pênalti. Lembra disso, né? Lembro, no Pacaembu. Coroou esse ano. E o Tinga foi expulso no jogo, pô. Exato. E foi nesse ano que o Atlético caiu, que teve a marca do apito, que tinha jogos da Nestlé, que depois foram marcados e remarcados, aquela confusão. E assim, o Atlético conseguiu não ter força de bastidor e se permitir cair. Você está falando de uma coisa que nem é bom lembrar, bicho. Não, mas é por isso que eu falo. Ali, meu chapa, você bater de frente com o Calil não era fácil, não. Não era fácil, não. Olha que eu já critiquei várias atitudes do Calil, várias decisões tomadas por ele. Tinha uma época que ele estava... Errou bastante também, né? Sim, errou. Não falo só em contratação, não. Uma vez eu fiz um comentário, aí ele foi e ligou. Você acha que eu vou me juntar aos bandidos da CBF e tal, não sei o quê? Eu falo, presidente, pelo bem do Atlético, tem hora que é bom ser político também. Entendeu? Mas, de qualquer maneira, é isso aí. O Calil, para mim, é o maior presidente da história do Clube Atlético Mineiro e eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Fala forte do Lélio e lembrou de um assunto, de um tema que pouca gente se lembra. O Atlético caiu em 2005, mas foi um campeonato manchado e que, por falta de briga política, o Atlético se permitiu ir para a segunda divisão. Malandro aqui, o negócio estava tão vergonhoso. O Danley saiu, fez uma falta no Tevez. Beleza, ele deu um supapo nele, tá? O Danley pegou 10 jogos de punição, cara. Aí o Ricardo Guimarães, que já estava afastado do Calil, tenta chamá-lo, mas aí a vaca já tinha ido pro brejo. Já tinha ido pro brejo. Tentou-se fazer de tudo para recuperar. O Loris Sandri ainda consegue montar um time que termina as últimas 5, 6 partidas sem derrota, né? Lançando alguns meninos, o Lima, o Bruno no gol, Leandro Castan e tudo mais. O Cáceres era o zagueiro junto com eles. Sabe, mas até o Euler passa a jogar bem, mas já era. Ali já era. E o Atlético foi parar na segundona porque não teve um camarada de pulso firme para falar: eu não caio, não vou cair. Esse campeonato aí tá manchado, tá provado. O cara foi parar na cadeia, porra. O cara foi parar na cadeia. Isso aí, bicho, isso me incomoda demais. Isso me incomoda demais, até hoje também. Olha só, 2 comentários que eu acho, gente inteligente, eu acho muito interessante. Então, o Glauco Silva foi gentil com a gente, esse foi gentil. Ele falou, live de resposta, cheguei atrasado, vou começar a ver desde o começo. Mas tem um aqui que falou, muito bom, cara, redação boa, gente inteligente me ajuda. Aleatório, o mundo está maluco, o Arthur Moraes está ficando cabeludo e o Lélio careca. Muito bom, bicho. Como é que eu não vou ler isso aí? Nenhum, cara. Claro. Que isso, mestre? Em nome de MDA,
É... Particular ao convênio, MDA, prótese capilar, é MDA. Olha aí, Arthur, outro jabá grátis, hein? Mas eu não estou querendo prótese capilar, não.